Nesta etapa da disciplina, nós vamos fazer uma revisão dos assuntos já abordados e aqui focando a questão do planejamento em si, da execução, do monitoramento e controle e do encerramento do projeto. Então, nós vamos falar dos padrões para gerenciamento de projetos e nesta aula especificamente nós vamos passar por uma introdução em relação a isso. Um padrão é um documento estabelecido por uma autoridade, costume ou consentimento geral como um modelo ou exemplo. Este padrão foi desenvolvido usando um processo baseado nos conceitos de consenso, receptividade, processo adequado e equilíbrio. Este padrão ele descreve os processos considerados como boas práticas na maioria dos projetos e na maior parte das vezes. Esses processos são organizados por grupo de processos. Ele também define os principais conceitos de gerenciamento de projetos, incluindo o relacionamento do gerenciamento de projetos com a estratégia e os objetivos da organização, governança, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas, o ambiente do projeto e o sucesso do projeto. Também abrange informações sobre ciclos de vida de projetos, partes interessadas do projeto e o papel do gerente de projetos. O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. Temporário não significa necessariamente que um projeto tem curta duração. O fim de um projeto é alcançado quando os objetivos são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou também quando há a necessidade do projeto de deixar de existir. A decisão de encerrar um projeto requer a aprovação e autorização de uma autoridade apropriada. O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriada dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O gerenciamento de um projeto normalmente inclui identificar os requisitos do projeto, abordar as diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas, estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas, gerenciar recursos e equilibrar as restrições conflitantes do projeto que incluem o escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos e riscos, entre outras. As circunstâncias do projeto influenciarão como cada processo de gerenciamento de projetos é implementado e como as restrições do projeto são priorizadas. Um portfólio é definido como projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados de forma coordenada para alcançar objetivos estratégicos. O gerenciamento do portfólio é o gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para alcançar os objetivos estratégicos. Ele tem como foco garantir que o portfólio tenha desempenho compatível com os objetivos da organização e avaliar os componentes do portfólio para otimizar a alocação de recursos. Os portfólios podem incluir trabalho de natureza operacional. Já um programa é definido como projetos, programas subsidiários e atividades de programas relacionados, gerenciados de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Os programas incluem trabalhos relacionados ao programa que estão fora do escopo dos projetos considerados no programa. O gerenciamento de programas é a aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios para realizar os objetivos do programa e obter benefícios e controle de outra forma não disponíveis através do gerenciamento individual de componentes relacionados do programa.
Os programas também podem incluir trabalho de natureza operacional. O gerenciamento de programas apoia estratégias organizacionais ao autorizar, alterar ou encerrar projetos e gerenciar suas interdependências. Gerenciar as interdependências de projetos pode incluir solucionar as restrições ou conflitos de recursos que afetam componentes no programa, alinhar com as estratégias da organização que impactam e afetam as metas e objetivos do programa, solucionar os problemas e utilizar o gerenciamento de mudanças dentro de uma estrutura de governança compartilhada, abordar os riscos do projeto e do programa que podem afetar um ou mais componentes e gerenciar a realização dos benefícios do programa ao analisar, sequenciar e monitorar com eficácia as interdependências entre os componentes. Um projeto pode ser gerenciado em 3 cenários distintos, como um projeto independente, ou seja, fora de um portfólio ou programa, dentro de um programa ou dentro de um portfólio. O gerenciamento de projetos tem interações com o gerenciamento de portfólios e programas quando um projeto está dentro de um portfólio ou programa. Esta figura que vocês estão visualizando é um exemplo de estrutura de portfólio, indicando relacionamentos dos componentes, recursos compartilhados e partes interessadas. Os componentes do portfólio são agrupados para facilitar a eficácia de governança e do gerenciamento do trabalho e para concretizar as estratégias e prioridades organizacionais. O planejamento organizacional e de portfólio afeta os componentes por meio de priorização baseado em riscos financeiros e outras considerações. Isso permite que as organizações tenham uma visão geral de como as metas estratégicas refletem-se no portfólio. Institui uma governança apropriada para o portfólio, o programa e o projeto, e autoriza recursos humanos, financeiros ou físicos. Esses recursos serão alocados com base em desempenho e benefícios esperados. A figura também ilustra que as estratégias e prioridades organizacionais estão vinculadas e têm relacionamentos entre portfólios e programas e entre portfólios e projetos, e entre programas e projetos individuais. Esses relacionamentos nem sempre serão rigorosamente hierárquicos. O gerenciamento organizacional de projetos é uma estrutura de execução de estratégia que utiliza gerenciamento de portfólios, programas e projetos. Ele fornece uma estrutura que habilita as organizações a realizar a estratégia organizacional de forma consistente e previsível, produzindo melhor desempenho, melhores resultados e uma vantagem competitiva sustentável. Existem diversos tipos de governança, incluindo a governança organizacional, a governança de gerenciamento organizacional de projetos e a governança de portfólios, programas e projetos. A governança organizacional é uma forma estruturada de fornecer orientação e controle com políticas e processos a fim de cumprir as metas estratégicas e operacionais. A governança organizacional, em geral, é dirigida por um conselho de administração para garantir responsabilidade, justiça e transparência para as partes interessadas. Os princípios, as decisões e os processos de governança organizacional podem influenciar e afetar a governança de portfólios, programas e projetos das seguintes maneiras: exigir o cumprimento de requisitos jurídicos, regulamentações, padrões e conformidades, definição de responsabilidades éticas, sociais e ambientais e especificar políticas operacionais, jurídicas e políticas de riscos. A governança do projeto são as estruturas, funções e processos que norteiam as atividades de gerenciamento do projeto para criar um produto, serviço ou resultado único a fim de cumprir as metas organizacionais, estratégicas e operacionais. A governança em nível do projeto inclui
orientar e supervisionar o gerenciamento do trabalho do projeto, garantir o cumprimento de políticas, padrões e diretrizes, definir papéis, responsabilidades e autoridades de governança, tomar decisões sobre escalação de riscos, mudanças e recursos, como, por exemplo, recursos de equipe, financeiros, físicos e instalações, garantir o engajamento apropriado das partes interessadas e monitorar o desempenho. A estrutura de governança do projeto fornece às partes interessadas do projeto modelos de estrutura, processos, papéis, responsabilidades, prestação de contas e processo decisório para gerenciar o projeto. Os elementos de uma estrutura de governança do projeto incluem a revisão de pontos de verificação ou fases, identificar, escalar e solucionar riscos e problemas, definição de papéis, responsabilidades e autoridades, processo para gerenciar o conhecimento de projetos e registro de lições aprendidas, tomar decisões, solucionar problemas e encaminhar temas que estejam além da autoridade do gerente de projetos e revisar e aprovar mudanças no projeto e mudanças no produto que estejam além da autoridade do gerente de projeto.